Olá, eu sou Daniel Fojás do projeto Autor da Própria Saúde e hoje estou aqui para falar para vocês sobre como tratar inflamações nos olhos utilizando plantas medicinais. De maneira simples, de maneira segura, você vai conseguir ter excelentes resultados tratando vários tipos de inflamação, usando simplesmente o potencial das plantas medicinais. Então acompanha comigo esse vídeo, tem muita informação boa aqui. Primeiramente, é importante a gente lembrar que os olhos são uma estrutura muito delicada e que requerem muito cuidado, muita atenção no tratamento. Certos tipos de substâncias, certos tipos de tratamentos podem ser agressivos demais para os olhos e causar irritações, podem causar inflamações e podem até piorar a condição dos olhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com informações que são coletadas aleatoriamente na internet. Então pode ser que você pegue uma receita que foi divulgada em alguma rede social, mas sem fundamentação técnica e científica, e isso pode ser perigoso para a saúde dos seus olhos. Por isso quero deixar aqui um aviso para vocês. Todas as plantas medicinais que eu indicar aqui para vocês são plantas de baixíssima toxicidade e baixíssimo risco, ou seja, elas não têm o potencial de causar nenhum problema a mais nos seus olhos, nem causar irritações. Evidentemente, algumas pessoas podem ter sensibilidade aos princípios ativos dessas plantas, e isso é natural e pode acontecer com qualquer substância. A pessoa tem uma sensibilidade natural do corpo em contato ou quando absorve determinado grupo de substâncias. Isso pode acontecer com as plantas medicinais? Sim! Pode acontecer com alface, com berinjela, com mandioca que a pessoa consome na alimentação e pode acontecer com plantas medicinais. Por isso é importante observar sempre as reações do seu corpo para saber se aquela planta é adequada para você ou não. A sugestão é a seguinte: se você já utilizou essa planta outras vezes e não teve problemas, ok, você não é sensível a essa planta. Agora, se é uma planta nova para você, que você nunca fez uso dela antes, é importante que você faça talvez um teste de sensibilidade. Utilizar a aplicação desse chá que você vai preparar em alguma área de maior sensibilidade no seu corpo, como é, por exemplo, a região do antebraço, a região aqui, essa curva aqui de pele muito sensível, ou a pele atrás da orelha. Você passa o chá ali, ou deixa em contato com o chá durante algum tempo, e você aguarda alguns minutos. Se a área ficar vermelha, ou tiver algum tipo de prurido, ou de coceira no local, aí você é sensível a essa planta e não deve fazer uso dela. Do contrário, eu acredito que 99,99% das pessoas não vai ter problema nenhum com essas plantas que eu vou indicar. Então preste atenção, porque são plantas muito eficientes e muito seguras para tratar os seus olhos. Quando a gente pensa em inflamação dos olhos, a gente pensa logo em conjuntivite, né? Eu fiquei com uma conjuntivite e isso prejudicou meus olhos, né? Ficou aquele vermelhão, os olhos produziram muita secreção, e dói, e coça, e em alguns casos, quando é uma conjuntivite viral ou bacteriana, isso pode ser contagioso. É importante lembrar que conjuntivite é a inflamação do tecido conjuntivo do olho, ou seja, qualquer coisa que agrida o seu olho pode ser uma conjuntivite, pode ser um produto químico, pode ser um medicamento, pode ser uma poeira, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. Bom, de diversas maneiras você pode vir a ter uma conjuntivite. A partir do momento que o seu olho fica vermelho, fica inchado, dói, produz muita secreção, você está no processo de conjuntivite. Contagiosa é aquela conjuntivite que veio a partir de bactérias, de vírus ou de fungos. E as não contagiosas são aquelas por conta do contato com produtos químicos, perfumes, cosméticos, por conta do contato com algum tipo de medicamento ou qualquer coisa, até mesmo uma agressão física no olho, alguma coisa que bateu no seu olho, pode causar uma inflamação e um processo de conjuntivite. O que eu vou passar para vocês aqui é um conjunto de plantas que pode tratar a maioria desses casos, ou seja, reduzir a inflamação, reduzir a dor, reduzir o inchaço, reduzir a produção de secreção e isso melhorar significativamente os sintomas pelos quais você passa durante esses processos inflamatórios. A primeira planta que eu vou indicar para vocês é uma planta que é um potente anti-inflamatório para qualquer tipo de inflamação, inclusive para os olhos. Eu vou falar para vocês da erva baleeira. Essa planta, que é típica do litoral brasileiro, é uma planta excepcional para tratar qualquer tipo de inflamação, como eu disse. E é uma planta de baixíssima toxicidade, inclusive gestantes podem utilizar essa planta também sem problema nenhum.
Como nos olhos nós vamos fazer a aplicação tópica dessas plantas, então não tem problema nenhum, também você não vai estar ingerindo a planta, você vai estar fazendo a aplicação tópica, certo? Então muito bem, a erva baleeira pode ser utilizada sim na forma de chás que você vai aplicar sobre os olhos. Se você tem dúvidas sobre como aplicar as plantas sobre os olhos, eu vou dar um pequeno esclarecimento para você. Você vai fazer na forma de compressa. Você vai fazer um chá relativamente forte com essas plantas, então para uma xícara de água você pode colocar 2 colheres de planta picada, deixa isso levantar fervura, então você desliga, abafa durante 5 a 10 minutos até que fique morno. Não precisa ser quente nos olhos. Se às vezes tem mania de colocar as coisas muito quentes sobre o corpo, não precisa, não é isso que traz o resultado. É o princípio ativo da planta. E para ele ser absorvido pode ser até frio, certo? E às vezes para uma conjuntivite é melhor que seja gelado até o chá, porque ele vai aliviar a dor e essa sensação de calor, de coceira que fica nos olhos, ok? Então o que você faz? Prepara esse chá, coa esse chá, você vai tirar as plantas e aí você pega algodão, embebe o algodão no chá e aplica sobre os olhos. Deixa alguns minutos e você retira esse algodão limpando os olhos. E aí você repete o procedimento com outro algodão. Não é para usar o mesmo algodão, tá? Porque está contaminado. Então joga esse algodão fora. Então você vai pegar um outro algodão, vai embeber no chá e vai aplicar novamente sobre os olhos, certo? Então dessa forma você vai ter excelentes resultados com a erva baleeira e com qualquer outra das plantas que eu vou indicar para você aqui. Uma coisa interessante é que mesmo em crianças você pode aplicar essas compressas, tá? Não tem problema nenhum. Qualquer uma das plantas que eu vou indicar aqui para vocês, vocês podem sim aplicar em crianças, em gestantes, em idosos, não interfere na glicemia, não interfere na pressão arterial, não interfere em nada disso, tá? Então pode sim aplicar com qualquer pessoa. Bom, segunda planta que eu vou indicar para vocês também é um excelente cicatrizante, ele alivia coceiras da pele e é um ótimo anti-inflamatório. Estou falando da calêndula, que é uma flor amarela muito bonita, não é típica do Brasil e talvez não seja nem fácil de encontrar a calêndula para você colhê-la, mas você encontra em lojas de plantas medicinais, lojas de produtos naturais, você consegue encontrar a calêndula, as flores da calêndula para fazer essa aplicação. Você também vai fazer o chá das flores da calêndula e vai aplicar. O resultado é muito bom e um alívio bastante significativo. Mais uma planta que pode ser utilizada é a camomila. Sim, a camomila, que é tão comum e tão popular no Brasil, a gente pode utilizar ela também para o tratamento das inflamações dos olhos. Alivia muito coceira, alivia muito a dor, o inchaço, todo o desconforto causado pela inflamação é muito aliviado pela presença da camomila. Então você vai fazer da mesma forma a aplicação das compressas e os resultados são muito eficientes com a camomila e vale muito a pena utilizar essa planta nos tratamentos dos olhos. E agora eu vou falar para vocês de 2 plantas que são assim, muito eficientes para exatamente a conjuntivite, para outras inflamações dos olhos também, inclusive como antibiótico para os olhos. Então no caso de você ter uma infecção, né, seja por bactéria, seja por fungo, por vírus, nesses casos essas 2 plantas têm uma ação muito eficiente. São excelentes antibióticos e excelentes anti-inflamatórios. Inclusive uma delas, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, é um ótimo antialérgico. Então quando você tiver um processo de alergia nos olhos, que ele fica vermelho, inchado, lacrimejante, essa planta pode ser a solução para esse problema. Estou falando de 2 plantas muito comuns no Brasil. A primeira planta é a erva de Santa Luzia, que é uma planta bastante comum e que nasce espontaneamente em muitos lugares. Você consegue encontrar ela no seu jardim, no seu quintal, nascendo em vasos, num terreno baldio, até na calçada você encontra a erva de Santa Luzia nascendo. E ela é um medicamento assim reconhecidamente popular para tratar esse tipo de inflamação dos olhos e até mesmo de infecção dos olhos, mas ela também é uma planta que tem reconhecimento científico por essas qualidades dela. Então vale muito a pena utilizar a erva de Santa Luzia. O preparo é o mesmo das outras plantas, a toxicidade dela é realmente muito baixa, a chance de ter alguma reação é mínima. Faça o teste de aplicação, como eu falei, né, numa parte sensível, numa pele sensível do corpo, antes de aplicar nos olhos. Mas erva de Santa Luzia, sim, uma opção impressionante para tratar principalmente as conjuntivites bacterianas e virais. Por fim, a outra planta que tem uma ação anti-inflamatória e antibiótica muito importante, com excelentes resultados para tratar os olhos, é a primavera branca.
Sim, a primavera é uma planta de jardinagem muito comum em todo o Brasil e muita gente utiliza. É uma planta, inclusive, nativa da América do Sul, também chamada de bougainville. E essa planta, ela tem uma propriedade antibiótica excepcional. Excepcional. No caso de você ter uma infecção nos olhos por conta de bactéria, vírus ou fungo, ela tem uma ação importantíssima e vale muito a pena utilizar. Mas tem que ser a primavera branca, Daniel? Sim, tem que ser a flor da primavera branca. Porque as pesquisas demonstram que quanto mais escura a cor da primavera, menos propriedades antibióticas e anti-inflamatórias ela tem. A mais potente entre todas as cores de primavera que você pode encontrar é a primavera branca. Aquela que é rosa bem clarinho também pode ser utilizada com bons resultados, mas o ideal é que seja a primavera branca, uma planta de zero toxicidade, com impressionantes resultados no tratamento dos olhos. Bom, eu trouxe para você aqui a possibilidade de utilizar 5 plantas medicinais de baixíssima toxicidade e de alta eficiência para tratar inflamações nos olhos e até mesmo infecções nos olhos, como é o caso das conjuntivites bacterianas e virais. Então essa é uma possibilidade que agora fica disponível para você. Você tem a segurança de saber que essas plantas podem ser suas aliadas nesses tratamentos. Mas o universo das plantas medicinais é muito maior e muito mais amplo. E as possibilidades que as plantas te oferecem são muito maiores. Você pode expandir a sua possibilidade de tratamento da saúde muitas vezes utilizando o potencial das plantas medicinais. Como eu mostrei aqui para você, algumas dessas plantas nascem até mesmo na calçada. Algumas dessas plantas são tão fáceis de encontrar que você pode encontrar num supermercado. Então, assim, não há dificuldade em usar as plantas medicinais. E há uma infinidade de possibilidades. Não só para tratar os olhos, mas se você sofre de gastrite, existem plantas excepcionais para tratar a gastrite com melhor efeito do que omeprazol e ranitidina. Se você é uma pessoa que sofre de artrose, por exemplo, existem plantas medicinais de facílimo acesso que tratam as dores e a decomposição das suas cartilagens, do seu colágeno, mais eficiente do que os medicamentos convencionais. Se você sofre de hipertensão arterial, existem plantas que nascem na calçada, no terreno baldio, num quintal, que tem eficiência maior do que medicamentos químicos para tratar a sua pressão arterial. Existem plantas que você pode encontrar num supermercado com total facilidade e que podem ser tratamentos de emergência para tratar picos de pressão arterial. As plantas medicinais são incríveis, tratando Alzheimer, tratando Parkinson, anemias, tratando vários problemas de saúde, inclusive problemas graves e degenerativos, como artrite reumatoide, como síndrome de Crohn, intestino irritável, como tantos outros problemas que têm cada vez mais assolado a população. E o mais importante sobre as plantas medicinais, além delas serem naturais, além delas serem de fácil acesso, além de ser um tratamento de baixo custo e com altíssima eficiência, você ainda evita todos os efeitos colaterais que você pode encontrar no medicamento químico. Se você é uma pessoa, por exemplo, que sofre de dores e utiliza um medicamento como o diclofenaco, ele te apresenta tantos efeitos colaterais que é quase desanimador você tomar o medicamento. Ao mesmo tempo, a erva baleeira, que eu falei para vocês aqui para o tratamento dos olhos, é mais eficiente do que o diclofenaco no tratamento das inflamações e não traz nenhum efeito colateral. Se você quer saber muito mais sobre as plantas medicinais e quer se aprofundar nesse universo, eu te convido para participar da Semana Autor da Própria Saúde. É um evento 100% online e 100% gratuito que eu estou preparando para você. Ele já está rolando, então você pode clicar no link que está junto com esse vídeo, fazer a sua inscrição e receber muito conteúdo sobre o universo das plantas medicinais. E com certeza, isso vai fazer toda a diferença na sua saúde, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quer saber muito mais? Então clica no link e vem participar comigo. Venha para a Semana Autor da Própria Saúde e deixe as plantas medicinais trabalharem a seu favor.